Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder mais uma vez poder estarmos juntos para podermos meditar em alguns instantes na palavra do Senhor, nosso Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 33 a seguir. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, colocou ao seu redor um muro, construiu nela um lagar e uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegado o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores agarraram os servos, feriram a um, mataram, e a outro apedrejaram, e a outro. Então enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles lhes fizeram o mesmo. Por último enviou-lhe seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos, matamo-lo e nos apoderar da sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Amém? Glórias a Deus pela palavra do Senhor nosso Deus, que fala da parábola dos lavradores maus. Jesus, em seu ministério, ele ensinava muito por meio de parábolas, para comparar as coisas da própria natureza com uma realidade daquilo que as pessoas viviam. Então o Senhor usava muito as parábolas. E nessa parábola dos lavradores maus, o Senhor retrata muitas coisas aqui que, se for especular nessa palavra, tem muita coisa. Mas a palavra de Deus nos diz que esses lavradores, eles receberam ordem para trabalhar na vinha. Arrendaram a vinha, mas depois eles quiseram se adonar da vinha, se fazer senhor da vinha. E a uns matavam, a outros apedrejaram. Por último, até o próprio filho também agarrou e matou, como o Senhor Jesus, né? Porque aqui fala que foram os mortos profetas, aqueles que vieram no nome do Senhor, morreram, uns foram apedrejados, outros foram torturados, e por último, crucificaram o Filho Jesus. Aí pergunta o que o proprietário vai fazer com esses lavradores maus, né? Visto que eles quiseram ser dono da vinha e destruíram todos aqueles que foram mandados até eles para não prestar contas sobre aquilo que eles tinham feito na vinha. Eu quero meditar com vocês nesta oportunidade a vinha do Senhor. Vinha no dicionário português, substantivo feminino, quantidade de videiras plantadas num terreno plantado de videiras, vinhedo, é a vinha. E também é figurativo, né? Nos diz a vinha como a obra do Senhor também, né? A obra de Deus. Deuteronômio 32, versículo 32 a 33, que você possa ouvir e dar crédito à voz de Deus. A sua vinha é a vinha de Sodoma e provém dos campos de Gomorra. As suas uvas estão cheias de veneno e os seus cachos são amargos.
O seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo e selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança e a recompensa. Ao tempo em que seus pés resvalarem, o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então o Senhor falando da vinha de Sodoma, dos campos de Gomorra, que eram uvas cheias de veneno e cachos amargos, né? Simbolizando a obra que é feita relaxadamente, que é feita com descaso, que é feita de maneira abominável, detestável, cheia de injustiça. Então a palavra do Senhor nos fala: o seu vinho é ardente veneno, são amargos. O seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo e selado nos meus tesouros? A mim pertencem a vingança e a recompensa. Ao tempo em que seus pés resvalarem, o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então o Senhor prometendo vingança, assim como foi feito com Sodoma e Gomorra. Então, com aquela vinha que é tipo a vinha de Sodoma e de Gomorra, dos campos de Gomorra, né? Que são uvas cheias de veneno e cachos amargos, né? Porque a vinha do Senhor é uma vinha saudável, frutífera, né? Mas essa vinha de Sodoma e de Gomorra tinha perversidade, né? Então quantas pessoas que querem fazer, dizem, né, que querem fazer a obra de Deus, mas envolvido na perversidade, envolvido na mentira, no engano, na falsidade, são como Sodoma e Gomorra. Deuteronômio 20, versículo 6. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte para sua casa, para que não morra no combate, e o outro desfrute em seu lugar. Então, os soldados aqui falam que tinha uma vinha e ainda não tinha desfrutado dela. Primeiro desfrutasse da sua vinha, para depois ir para o combate. Volte para sua casa, para que não morra no combate, e outro desfrute em seu lugar. Então, muitas das vezes a pessoa luta tanto, ele sofre tanto para fazer as coisas, né? Para depois dar de mão beijada para outros, né? Prevalecer daquilo que ele trabalhou, que ele fez, né? Isso se refere, né, na obra do Senhor, como também na vida familiar, né? Muitas das vezes a pessoa sofre tanto para fazer, para conseguir, para adquirir, para manter ali a sua vinha, né? Aquilo que é seu, aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus colocou na sua mão. E muitas das vezes ele não tem nem o prazer de desfrutar daquilo que ele trabalhou, daquilo que ele se esforçou, daquilo que ele fez, e outra pessoa vem e toma o seu lugar. E muitas das vezes também existem muitos sabidinhos na obra de Deus também, né? Que coloca como Urias no campo de batalha para morrer na frente da batalha e fica só levando o título, só levando o nome e só de boa, né? Então a palavra de Deus fala assim: plantou a vinha, mas não teve o prazer de desfrutar. Então aquele que planta, aquele que semeia, aquele que cultiva, ele tem que ter o prazer também de desfrutar. Porque há prazer em desfrutar aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Muitas vezes a pessoa vive só para fazer, só para trabalhar, só para plantar, só para fazer pelos outros, só para fazer por esse, por aquele, mas ele não desfruta, né? Ele não tem prazer em desfrutar. E é importante
é importante nós desfrutarmos daquilo pelo qual nós lutamos, né? Nós lutamos por aquilo. A palavra de Deus fala: qual é o homem que plantou uma vinha e não desfrutou dela, né? Então, que vantagem a pessoa viver a vida inteira fazendo para não desfrutar de nada, como que se fizesse jogado ao vento, ao ar, né? Para outros ter o privilégio de gozar aquilo que você lutou tanto, que você batalhou tanto, que você esforçou tanto, entregar nas mãos do outro de mão beijada, né? Que a pessoa não moveu uma palha para fazer aquilo, não se esforçou nadinha para fazer aquilo. Então, abre o teu olho, né? E pense bem nas suas atitudes, para você não entregar tudo de mão beijada para o diabo, entregar aquilo que Deus te deu, que Deus colocou nas suas mãos, a sua vinha, a sua família, o seu lar, a sua casa, seu ministério, aquilo que Deus entregou para você, para entregar de mão beijada para outros que só quer levar vantagem, né? Só quer ter lucro, só quer se prevalecer em cima daquilo que ele não fez. Deuteronômio 24, versículo 21 a 22. Quando colheres uvas, não voltarás para buscar o que ficou. O que ficar será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembra de que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Então, quando colher e cair alguma coisa, deixa, abre a mão, entrega, dê àqueles que necessitam. Era lei de Moisés, que quando eles colhessem as uvas, quando eles colhessem na vinha, aquilo que ficava para trás era para os órfãos e para as viúvas, para que eles pudessem também ter o seu sustento. Então, não pensa só em ti, né? Claro que você não vai abrir mão daquilo que é seu. O que é seu é teu. Deus entregou na sua mão para você e você tem que cuidar, você tem que zelar. Mas a Bíblia fala: dá a quem te pede, reparte com 7 e até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Então, quanto mais você abre a mão ao necessitado, ao aflito, ao órfão, à viúva, aqueles que realmente necessitam, mais Deus também entrega nas suas mãos, Deus coloca de volta, porque tudo aquilo que você lança, Deus faz regressar novamente para você, né? A Bíblia fala assim: lança o teu pão sobre as águas. Imagine você jogando pão na água. Ali você vai alimentar os peixes e você nem está vendo qual peixe está sendo alimentado. Mas aquele peixe sendo alimentado, ele vai produzir, ele vai multiplicar. E você vai ser beneficiado por essas bênçãos. Então, muitas vezes você nem vê aquilo que você fez. Ou nem teve reconhecimento. Ou talvez foi algo assim, voluntário. Ou talvez foi algo anônimo, que nem foi registrado e nem falado para ninguém. Mas você fez e Deus recebeu. E há galardão para aqueles que lançam, para aqueles que semeiam, para aqueles que dão, para aqueles que abrem as mãos. E a Bíblia fala: quando você escolher, não fica atrás do que ficou para trás. Deixa, ajuda os outros também. Dê, abre as mãos. Porque tem pessoas que falam assim: é meu, é meu, é meu. Eu tenho porque trabalhei, eu tenho porque suei, não vou dar nada para ninguém, não vou fazer nada para ninguém. E muitas das vezes fecha a mão de uma tal maneira e depois fala: mas eu não consigo nada. Não consegue mesmo, porque também não dá. É um mistério de Deus que para receber tem que dar. Se você abrir a mão e dar ao necessitado, ao aflito, ao abatido, à viúva, ao órfão, aquele que realmente necessita, certamente Deus também entregará nas tuas mãos e você verá
a bênção de Deus fluir sobre a tua vida, porque não tem nada mais compensador do que você sentir a felicidade de alguém que você ajudou, porque você pôde ajudar, você fez por alguém, porque Deus deu para você. Muitas das vezes, aquilo que você tem, você nem dá valor, você acha que aquilo nem importância tem, mas às vezes para outra pessoa, aquilo vai ser uma coisa muito grande, porque ele não tem nem aquilo, nem aquilo. É como as pessoas falam, um come a banana e o outro vem de trás comendo as cascas. Então, se Deus te deu, não seja miserável, mas o que você puder fazer, faça. A Bíblia fala assim, que você dê com alegria. Também não é obrigado a você fazer para pessoas que gostam de prevalecer, pessoas que não querem nada com a vida, pessoas que não querem enfrentar a vida, pessoas que querem viver só de favores. Mas a palavra de Deus fala para você ajudar o necessitado, aquele que realmente necessita, o órfão, a viúva, o pobre, o doente, o deficiente, aquele que realmente, quem sabe aquela pessoa que você sabe que está precisando de algo, e você tem tanto com abundância. Talvez Deus te deu a mesa cheia, o celeiro cheio, o guarda-roupa cheio. Então, abre as mãos e reparte com uma alegria. Dê segundo aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Porque quem toca no coração é o Espírito de Deus. E não é assim uma coisa feita, camuflada, uma coisa obrigada, uma coisa forçada, não. É de livre, espontânea vontade. É de coração puro e aberto. É um desejo de ajudar, é o desejo de fazer por alguém. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1, 2 e 3. Depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse ele a Nabote: dá-me tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado do meu palácio, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, te darei o seu valor em dinheiro. Nabote, porém, disse a Acabe: guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Nabote, ele foi firme até o fim, Ele pagou ali até com a sua própria vida, porque ele não vendeu, ele não negociou, ele não trocou aquilo que era a herança de seus pais. Então, aquilo que Deus entregou nas suas mãos, a obra que Deus tem na tua vida, a sua família, o seu ministério, o seu casamento, não entregue de mãos beijadas para o diabo, mas luta, batalha. Nabote, ele perdeu a sua própria vida porque ele não aceitou entregar, nem fazer barganha com Acabe. Então, não aceita as propostas do diabo. Não aceita o que o diabo usa pessoas para vir querer falar contigo, para querer te tirar daquilo que Deus tem com a tua vida, para fazer você desanimar, para fazer você ver só os defeitos e as falhas. Porque para se ter uma vinha formada, uma vinha bonita, uma vinha que dá muitos frutos, muitas uvas, tem que ter cuidado. Tem que cuidar, tem que apodar, tem que estercar, tem que aguar, tem que zelar, tem que estar ali constantemente. Então só Deus sabe a luta que você passa para manter seu casamento, para manter o seu lar, para manter os seus filhos, para manter o seu ministério diante de Deus. Então não faça negócio com o diabo, mas que Satanás queira usar os seus meios, para querer fazer você jogar tudo por o alto, fazer você entregar tudo de mão beijada e deixar tudo para lá. Mas não desista. Não desista de lutar pela sua vinha,
de lutar pelo seu casamento, de lutar pelo seu lar, de lutar pela sua família, de lutar pelo seu ministério, de lutar pelos seus filhos. É a vinha que o Senhor te deu, então invista nela, gaste tempo nela, se esforça por ela, chora por ela, clama por ela, busca a presença de Deus por ela, e você vai ver Deus trabalhar na sua vinha, né? Você vai ver que vai causar inveja, porque a vinha de Nabote trouxe inveja em Acabe, porque era muito bem cuidada, muito zelada, era uma vinha especial. Então o que Deus entregou na tua mão é especial, tem valor, e por isso que o diabo tem uma inveja tão terrível, uma vontade imensa de roubar das tuas mãos aquilo que Deus te deu. A sua vinha, a sua chamada, o seu casamento, o seu ministério. O diabo, ele vive procurando uma brechinha, uma maneira em que ele possa entrar para fazer o estrago na vinha. Mas seja cauteloso, seja vigilante e invista naquilo que o Senhor te deu. Salmo 80, versículo 8 a 16. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste-lhe lugar, e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Os montes cobriam-se com a sua sombra, e os cedros de Deus com seus ramos. Estendeu a sua ramagem até o mar, os seus ramos até o rio, porque quebraste as suas cercas, de modo que todos que passam por ela colham uva. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê. Visita esta vinha, a videira que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortificaste. A tua vinha queimada pelo fogo está cortada, pereceu pela repreensão da sua face. Então, o salmista fala que a vinha foi trazida do Egito. E o que aconteceu? Descuidaram, deixaram que acontecessem brechas na cerca, como diz aqui, porque quebraste as suas cercas, de modo que todos que passavam por ela colham uva. Então, o descuido foi tanto que a cerca foi arrebentada. E uma vinha, ela tem que ser cercada, porque se ela não for cercada, todos que passar vai pegar daquelas uvas, vai colocar a mão e vai puxar os cachos e vai tirar mesmo. Então tem que ser reservado. A sua família tem que ser reservada. O seu casamento tem que ser reservado. Tem que ter cerca, tem que ter muro, tem que ter proteção. Tem que ser brindado pela graça e o poder de Deus. Porque senão qualquer um vai entrar, vai meter a mão, vai pegar os cachos de uva, vai sair chupando os cachos de uva e vai se sentir dono, vai entrar, vai fazer arruaça. Aqui fala aqui que até o javali da selva entrava dentro da vinha para devastar a vinha, porque a vinha não tinha proteção nenhuma. Então, a Bíblia fala assim que nós devemos se esconder debaixo da sombra do Onipotente, porque Ele é o nosso esconderijo secreto. Então, você precisa manter a guarda, a vigilância, a prudência, colocar muro, proteção, cerca, para que ninguém invade aquilo que é o seu território, o seu casamento, a sua união conjugal, a sua vida familiar, o seu ministério, a sua chamada, aquilo que Deus te deu, a sua profissão. Então, precisa ser cuidado, porque se deixar aberto, com as portas escancaradas, qualquer um que entrar vai chegar, vai pegar uva à vontade.
vai quebrar os galhos, broto, vai destruir as flores, até mesmo o javali selvagem entra dentro e arruina, destrói tudo. Então, tem que ter proteção. Não tem como ter uma vinha descuidadamente, aberta a todos, a vinha, para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo entre, para que todo mundo pegue o que quiser, faz o que quiser, da maneira que quiser. Quem quiser pegar uva, que pode arrancar os cachos, quem quiser entrar dentro da vinha, entra dentro da vinha. Não é assim. Tem que ter muro, proteção, cerca, cuidado, limites. A nossa vida, irmão, é cheia de limites. Nós somos limitados. E a cerca mostra que não pode passar para lá. E nem de lá pode passar para cá. Então eles traziam do Egito, quer dizer, havia uma comunhão das trevas com a luz. Havia uma amizade do mundo com uma vinha. Então ficava tudo aberto, escancarado. E a nossa vida não pode ser assim. Você precisa ser separado para Deus. Não que você vai estar longe das pessoas, porque então nós tínhamos que sair deste mundo. Não é isso. Não é estar longe das pessoas. Mas terem cuidado, em cautela, em zelo, em proteção, em prudência, em vigilância. Tudo aquilo que diz respeito à vinha. Tanto a nossa vinha, como a vinha do Senhor na nossa vida. Tanto a nossa casa, o nosso ministério, a nossa família, o nosso casamento, o nosso estudo, a nossa profissão, como a obra de Deus, os mistérios de Deus, os dons de Deus, as coisas de Deus. Tudo tem que ser cuidado, zelado, com carinho, com amor, com limite. Porque tem pessoa que ele não tem limite na vida. Ele acha que tudo ele pode fazer o que ele quiser, ele pode escancarar e abrir as portas para qualquer um fazer o que quiser dentro da vinha. E dentro da vinha tem que ter uma parede separando o lado de dentro e o lado de fora. Porque a vinha, ela fica guardada para dentro. Ela não pode estar exposta. Porque se uma vinha estiver exposta, ela não vai chegar nem a frutificar. Porque quando ela começa a dar a uva, lá vem alguém e corta, e quebra, e machuca, estraga. Então quem sabe você até hoje não conseguiu as coisas na sua vida, porque sua vida é muito exposta para todo mundo. Todo mundo tem acesso de entrar e de fazer o que quiser, entrar e badernar a sua vida, a sua história, a sua casa, o seu lar, sua família, sua intimidade. Então limite é algo muito necessário. Até mesmo as ondas do mar, elas são limitadas. Elas vêm até a praia e da praia elas voltam de novo para o mar. Elas têm um limite. Daquele limite elas não podem passar. Então a vinha tem uma cerca, tem um limite. A nossa vida tem uma cerca, tem um limite. Então tudo tem limite na nossa vida, irmãos. Agora, se você deixar aberto para todos, pode ficar aberta, a porta aberta para quem quiser entrar dentro do meu quarto, quem quiser entrar dentro da minha casa, a porta aberta para quem quiser entrar no meu casamento, quem quiser entrar, quem quiser fazer o que quiser na minha vida, quiser, Não é assim, irmãos. Existem limites, existe separação, existe princípios. Então, se você quer ter uma boa vinha, se você quer ter uma vinha produzindo e frutificando, então ela precisa ser zelada, cuidada, tratada, resguardada, ter muro e proteção. Porque se você não proteger aquilo que Deus te deu, o diabo toma, o diabo rouba da tua mão. Se ficar exposto, as pessoas vão passar e vão achar bonito, vai achar lindo. E vai pegar e vai mandar o pau, pedra, quebrar, destruir.
e arruinar aquilo que você tem lutado tanto para conseguir. Jó 24, versículos 5 a 6. Como jumento selvagem no deserto, os pobres saem ao seu trabalho, à procura de presa, no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam seu pasto e colhem na vinha do ímpio. Então, os pobres, eles são como jumentos selvagens no deserto, que saem ao trabalho para se esforçar, para conseguir, para adquirir, para poder ter alguma coisa. Porque quem quer conseguir tem que lutar, quem quer conseguir tem que se esforçar, quem quer conseguir tem que ir para o trabalho, tem que abrir mão, muitas das vezes, renunciar muita coisa na sua vida, para ele alcançar o seu próprio objetivo. Então, os pobres, ele tem que enfrentar até mesmo a vinha do ímpio. Por quê? Porque ele é necessitado e ele necessita do trabalho. Ele necessita. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem passado no trabalho, eu não sei qual tem sido a afronta no seu trabalho, a perseguição, mas o Senhor, ele honra a sua fé. E o Senhor te alcança a graça. Aqui os pobres foi comparado como um jumento selvagem no deserto, porque desempenhavam tamanha força para conseguir alguma coisa. Então nós vemos tanta injustiça, tanta barbaridade. Mas mesmo no meio de tantas injustiças e de tanta barbaridade, nós vemos que muitas pessoas ainda conseguem ainda ganhar o pão de cada dia, com dignidade, com muito sofrimento, né? Como jumento selvagem no deserto. Porque a dificuldade que assola a vida das pessoas, a luta pelo trabalho, para ganhar o pão de cada dia, porque a pessoa que ele quer viver honestamente, a pessoa que quer fazer as coisas de Deus honestamente, ele paga um preço caríssimo. Muitas das vezes pessoas que fazem as coisas de qualquer maneira, pessoa que faz as coisas na embrulhada, que faz as coisas mesmo, tudo na mentira, muitas das vezes eles se sobressaem. Muitas vezes aqueles que querem fazer as coisas certas, que quer ter dignidade, muitas das vezes paga um preço caríssimo. Mas eu quero dizer para você que Deus é aquele que te ajuda. Deus é aquele que te contempla e Deus é aquele que vê a tua aflição. Ele sabe o quanto você tem sofrido para ganhar o pão, o quanto você tem sofrido para ser honesto, o quanto tem sofrido para manter uma vida digna, dignamente. Então que as mãos de Deus estejam estendidas sobre a sua vida e você possa ser alcançado pelo poder de Deus e Deus possa te dar a vitória que você almeja e anela, porque Deus, ele tem poder de abençoar e ele pode abençoar. Se você crê, você pode alcançar essa vitória. Às vezes parece tão difícil, às vezes pensa, meu Deus, será que eu vou conseguir? Porque a dificuldade é muita. A gente quer fazer as coisas direito, mas parece que quanto mais quer fazer as coisas certas, as coisas dão errado, né? Por mais que você quer fazer as coisas verdadeiras, as coisas não são tão fáceis assim. Porque hoje o mundo é da malandragem, né? Às vezes pessoas que fazem no engano, na mentira, que faz assim, ludibriando, fingindo, mentindo, muitas vezes ele consegue até melhor êxito. Só que essa casa firmada na areia, ela cai, porque a casa cai. Mas aquele que faz firmado na rocha, ele pode passar o vento que for, ele vai subsistir. Então, por mais que está sendo difícil para você,
Só Deus sabe o preço que você tem pagado por ser fiel, por ser verdadeiro, por andar dignamente, por tentar fazer as coisas honestamente. Mas Deus é aquele que tem recompensa. Deus é aquele que pode entrar e fazer tudo mudar, porque Ele tem poder. Provérbios 24, versículo 30, 31 e 32. Passei pelo campo do preguiçoso, junto à vinha do homem sem entendimento. Tudo estava cheio de espinhos, superfície coberta de urtiga, o seu muro de pedra em ruína. Apliquei o coração ao que vi e aprendi uma lição do que observei. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a sua pobreza como um assaltante, a sua necessidade como um homem armado. Então o campo do preguiçoso é aquele desastre, cheio de espinhos, cheio de urtiga, o mato tomando conta de tudo. E ele, sombra, água fresca, dormir, descansar. Eu vou descansar porque eu estou cansado de descansar. E vamos descansar, e mais descansar. E não quero trabalhar, e não quero fazer, não gosto de fazer. Ah, não estou com vontade de fazer. Então o campo do preguiçoso, a vinha do preguiçoso, nem produz. Se produz alguma coisa raleada lá no meio, acaba morrendo no meio do mato. Então, não tenha preguiça de cultivar a sua vinha. Deus te deu a tua vinha, cultiva ela. Trabalha nela. Passa o tempo se esforçando por ela. Dê o seu melhor nela. Para você ter o prazer de ver ela florir, de ver ela produzir, de ver ela progredir. Então tem pessoa que fala, não vou lutar não, tá difícil demais. Não. Isso aqui só tem pedra, só pedregulho. Não, isso aqui não produz nada, isso aqui não dá nada. Mas insiste. Permanece. E você verá os frutos. Agora sim. Não, eu que não vou me importar de mexer com vinha, eu que vou me importar com nada. Então o preguiçoso não se importa mesmo. Tanto o preguiçoso material como o preguiçoso espiritual. Eu não vou orar hoje, não vou jejuar hoje. Hoje eu não vou na igreja. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje não. Hoje não. Deixa para amanhã. Agora tô com vontade. Agora. E aí a preguiça vai assolando, a preguiça vai dominando. E aí a vinha acaba perecendo, sendo destruído. Talvez se você cuidasse, se você zelasse, estaria que nem um jardim. Mas por causa do desdeixo, do relaxo, então fica o mato tomando conta de tudo. Não deixe o diabo destruir a sua vinha. Porque Deus confiou a você, Deus entregou na tua mão. Olha para os teus filhos, vê os teus filhos crescendo, como eles estão bonitos, viçosos. A sua vinha que Deus deu para você criar, para você sustentar, para você fazer por eles. Olha seu esposo, sua esposa, a sua vinha, seu ministério, aquele que Deus te deu, a sua vinha. Olha para você ver que coisa linda. Se esforça. Depois você vai olhar e vai agradecer a Deus, porque o que você fez teve progresso. Mas custou horas de luta, de batalha, peleja, lágrimas, dor. Mas vale a pena. Se esforça pela sua profissão, pelo seu estudo, pelo seu casamento, pela sua igreja, pela sua fé. Depois você vai ver o resultado. Porque não é da noite para o dia. Tem trabalho de sol a sol, de chuva a chuva.
de frio a calor, mas você ali constantemente cuidando, aguando, enxertando, você colocando ali adubo, você tendo paciência, esperando a chuva, você derramando suor para trabalhar naquilo. A palavra de Deus fala por parábolas, porque o Senhor quer falar assim com você. Quanto você tem investido no seu casamento? Às vezes a pessoa olha para você e fala: ai, mas aqueles lá vivem bem, né? Ai, que família abençoada. Não sabe o preço. As horas que você chorou, que ninguém viu, né? Que você ali sentiu tristeza, agonia, angústia, aflição, aquilo que você ficou ali fazendo para suportar tudo, para ver aquilo florescer, aquilo florir. Não é verdade? Quando às vezes a pessoa vai levantar uma casa, vai levantar um edifício, uma construção, ele ali começa do alicerce, é tanto sofrimento, é tanta batalha. Ai, meu Deus, mexer com construção é difícil demais. Ai, tá muito difícil, tá muito sofrido, tá isso, tá aquilo outro. Mas depois de construída a casa, vai entrar dentro, vai dar glória, aleluia, vai bendizer o nome do Senhor. Às vezes você sofre tanto para conseguir comprar um carro, uma moto, uma coisa que você quer, um pertence para tua casa, e aí você trabalha, você faz economia, você luta. Depois que você consegue, aí você glorifica a Deus porque você conseguiu. Então, tudo é com esforço, com trabalho, com dedicação. Então dedica e se esforça. Não tenha preguiça de fazer por aquilo que é seu. Preguiça para fazer pela sua vinha. O que você puder injetar nela, para você ver aqueles cachos enormes de uva, para você ver aquilo produzir, florescer com a beleza, ficar cheio de renovo, cheio de brotos, né? Podar na hora necessária, porque a vinha tem muita poda. Então tem muitas coisas na nossa vida que tem que ser podada, tem que ser tirada, porque se nós ficar guardando no coração o sentimento, a mágoa, nós nunca vamos levar para frente a nossa vinha. Sempre vamos estar com aquela coisa, aquela picuminha dentro do nosso coração. Mas deixa o Espírito Santo passar e limpar tudo isso aí que está doendo dentro do seu coração, e aplica o seu coração em trabalhar pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, pelo seu casamento, pela obra do Senhor, pelo seu chamado, por aquilo que Deus te escolheu. Porque você pode estar levando a semente com choro, com lágrima, mas vai voltar com uma alegria, trazendo os molhos, porque vai ter recompensa e vai ter vitória, né? Vai ter vitória. Nós vemos que hoje, irmãos, a base central do diabo atacar é a família, é os casamentos. O diabo quer destruir os casamentos. O diabo vem com força para destruir o casamento. Porque se destrói os casamentos, os pais se separam, os filhos vão um para um lado, outro para o outro, e o diabo acaba fazendo uma ciranda. Então, a dose principal de Satanás é na família. É porque ele quer destruir os lares, destruir a família. Satanás destruir a família, destrói a igreja, porque a igreja é composta de famílias. Então, ame a sua família, ame a sua casa, ame seu esposo, ame sua esposa, ame seus filhos. Mas aí você fala: mas eu estou amando e não estou sendo amada. Ah, mas eu estou fazendo isso e não estou recebendo nada. Mas é a tua vinha, invista nela. Invista na sua vinha. Talvez está precisando de adubo, está precisando ser adubada, ter mais fé, oração, jejum, mas busca. E tenha certeza que você vai ver Deus trabalhar, porque se você trabalha, Deus trabalha por você. Provérbios 31, versículo 16. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Então a mulher virtuosa
ela planta uma vinha. Seja uma mulher virtuosa, planta a sua vinha. Não deixa o inimigo vir roubar a sua vinha, ainda sair fazendo fusquinha ainda sair falando mal de ti ainda, rindo e zombando na tua cara, porque tomou a sua vinha. Tomou a sua vinha. Tem mulher que ora anos e anos e anos e anos e anos para Deus fazer a obra na vida do esposo. Quando Deus vai fazer a obra na vida do esposo, ela se separa. Vem outra, e aí ele vai para a igreja, aceita Jesus e vai com outra, casa com outra e fica uma benção. E ela que sofreu tanto, lutou tanto, buscou tanto a Deus para Deus salvar o seu marido, na hora de salvar, a bobona ficou sem. Perdeu. Deixou que outro viesse e roubasse a sua vinha. A outra passa tanta dificuldade, vive uma vida sofrida. Quando o marido tá para conseguir um serviço bom, quando as coisas tá para se encaixar, desiste, abandona tudo. Aí dali a pouco ele tá lá ganhando bem, tá sendo bem empregado, tá tendo dinheiro, tá podendo fazer isso e aquilo, e ela que sofreu tanto, agora, coitada, deixou para lá. Deixou, entregou. Tem pessoas que lutam tanto, né, na profissão, no estudo, na obra de Deus, Tem pessoa que luta tanto na obra de Deus, depois ele desiste, ele abandona, ele deixa para lá, e outro vem, e morde. Aí tudo aquilo que você fez tanto, você se esforçou tanto para entregar para os outros, para deixar para lá. Então resista ao diabo e ele fugirá de vós. Busca a presença de Deus e investe na sua vinha. Investe naquilo que Deus te deu. Se você cai, levanta. Se cai, levanta. Se cai, levanta. Até que o Senhor te fortaleça e te coloca de pé. Porque o Senhor é aquele que tem poder para sustentar a sua fé. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 6. Não olheis para o olfato de eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence, não guardei. Então a Sulamita falando, olha, eu estou até morena, de tanto sol, porque eles me obrigaram a guardar a vinha dos outros, e a minha própria vinha ficou descuidado. Porque tem pessoa que assim, ele cuida tanto da vida dos outros, que a vida dele fica ao público. Então, fica descuidado. Ele descuida. Você tem que fazer sim pelos outros, mas você tem que fazer pelos teus. A Bíblia fala assim, primeiramente aos domésticos da fé. Primeiramente aos seus, da sua casa, da sua família. Tem pessoa que só se interessa em fazer para os outros lá fora. Para os dele pode morrer seco ali pedindo, que ele não vai ter coragem de fazer. Não vai fazer. Então a Sulamita, eles obrigaram ela a trabalhar para cuidar da vinha dos outros e deixar a vinha dela. Então tem pessoa que é assim. Ele vai lá cuidar da vinha dos outros e deixa a vinha dele lá desprotegida. Aí o diabo, porque o diabo é assim que ele faz. É assim que ele faz. Tem pessoa que ele não faz na casa dele, mas ele só fica fazendo na casa dos outros. Ele não faz para os filhos dele, mas fica fazendo para o filho dos outros. Não faz para a mulher dele, mas fica fazendo para a mulher do outro. Não faz para o marido dela, não é verdade? Mas faz para o marido dos outros. É assim. Quer fazer só para o lado de fora, para o de dentro não. E deixa desprotegido. Aí o diabo vem, Tem pessoa que fala, não, vou só fazer, vou fazer. Esquece aquilo que está na tua mão, que é a tua vinha, que é o que Deus te deu, a sua responsabilidade. A mulher, ela tem a responsabilidade. Ela tem que fazer a obra de Deus, sim. A obra de Deus, nós devemos fazer. Mas em primeiro lugar, nós temos que ter a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. A mulher, o esposo, tem que estar ali primeiramente. Agora tem pessoa que fala assim, não,
eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus, e deixa a casa uma bagunça, uma baderna, e deixa a roupa sem lavar, e deixa as coisas sem fazer, e deixa tudo. Eu não estou falando que a pessoa vai ficar presa no serviço e não vai fazer a obra de Deus, porque às vezes é necessário sim deixar, mas deixou para fazer, já corre, volta e faz de novo. Não deu para fazer naquele horário, mas faz no outro horário, né? Mas tem pessoa que não. É só obra de Deus, que nem tem homem que fala assim, não, agora eu sou pregador, eu tenho que andar pregando, vou ficar o mês inteiro para fora pregando, e minha esposa, e a família, e os filhos, só quando der certo. Enquanto que fica fazendo lá fora, ó, o bichão aqui. Então, tem que fazer sim, mas primeiramente aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, Deus entregou. Eu nunca, irmão, deixei de fazer a obra de Deus. Toda a minha vida que Deus me alcançou graça, eu fiz. Na pouca força, e não assim, correndo, da maneira que Deus me alcançou graça. Mas eu nunca deixei de fazer para os meus filhos, pelo meu lar, pelo meu esposo, pela minha casa. Às vezes que eu deixava uma coisa sem fazer, eu ia fazer aquilo que eu tinha que fazer para Deus, mas eu já voltava e cobria aquilo num outro horário. E saía feito. Então, as coisas de Deus não é assim. Tem pessoa que fala, agora eu estou na obra de Deus, minha casa que exploda, meus filhos que explodam, meu marido que ele chegar, que ele faça comida, que ele se arruma, que ele se lasque, né? Meus filhos que, tô nem aí. Não. Você tem que fazer a obra de Deus, sim. Claro, quando Deus manda fazer, e você tem que fazer sim. Às vezes a gente está fazendo uma coisa e Deus fala, deixa isso aí e vai lá e faz isso para mim. Mas isso aí é Deus que mandou. Deus mandou naquele momento. Não quer dizer que vai ser sempre assim. Naquele momento. Ele mandou, você vai e faz. Mas você tem sua obrigação. Você tem seu lar. Você tem sua família. Você tem seu esposo. O esposo tem a esposa. Agora tem homem que fala, não, eu vou pregar aqui, vou pregar ali, vou pregar lá, eu vou passar 15 dias aqui, 20 dias lá, não sei quantos dias lá, e a mulher com a barriga lá subindo nas paredes, e daí? E daí que o diabo acha a vinha aberta, ele vem e faz a maior festa. Outra vez os pais que ficam envolvidos, esquecem dos filhos, deixa os filhos para lá, não tá nem aí. Quando vai ver, os filhos estão envolvidos em coisas que não deveriam estar, e o inimigo trabalhando. Então, tem que ter parceria. Claro que a obra de Deus nós temos que fazer sim, a obrigação nossa fazer, mas a obrigação que nós temos com a obra de Deus não abole a obrigação que nós temos na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, com o esposo, com a esposa e com os filhos. A responsabilidade, Deus chama quem tem. Quem tem, Ele dá mais ainda para que tenha mais ainda. Ele não chama quem não tem. É quem tem, é que Ele dá mais responsabilidade. Mas para fazer da maneira certa, como convém. Claro que muitas das vezes nós temos que tirar do nosso tempo para fazer as coisas de Deus. Muitas vezes nós temos que deixar de fazer para nós para fazer para Deus. Mas isso não quer dizer que eu vou usar uma desculpa, porque agora eu estou fazendo a obra de Deus, não vou fazer mais nada em casa. Agora porque eu estou fazendo a obra de Deus, eu não faço mais comida, eu não lavo mais roupa, eu não limpo mais casa, eu não faço exatamente mais nada, eu não cuido dos meus filhos, eu não tenho tempo para marido, eu não tenho tempo... Então, aí tá fazendo para a vinha dos outros. E a sua vinha? E a sua vinha? Então, e tem muita gente que é assim, irmão. Ele tá tão disposto a fazer pelos outros, tá tão disposto a fazer pelos outros. Pediu qualquer hora da noite, qualquer momento, E sua família? Seus filhos? Pede, um segundinho, um minutinho, não posso. Não dá, agora não, deixa isso para amanhã, agora não me enche a cabeça, não posso fazer aquilo. Quer dizer, investindo na vinha dos outros, a sua vinha, cada vez em declínio. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 11 e 12.
Teve Salomão a vinha em Baalmon, entregou a uns guarda, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Mas a vinha que tenho está ao meu dispor. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas do seu fruto. Então, a Sulamita trazendo, né, pelo fruto da vinha, as 1000 peças de prata que estava ao dispor, trazendo ali para o rei Salomão, né, guardando e trazendo, guardando e trazendo. Porque, irmãos, Deus colocou na sua mão para você granjear. Granjear. Você tem que fazer aquilo acrescentar. Né? Agora, se ficar parado, não vai multiplicar nada. Então, tem que trabalhar, tem que se esforçar. Porque quando o Senhor vir, Ele vai requerer tudo aquilo que Ele entregou nas mãos. Isaías 1:8. A filha de Sião é deixada como um abrigo na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Uma sombra ou abrigo era uma habitação temporária, erguida em vinhedos para dar abrigo aos coletores de uvas e aqueles que foram erguidos para observar a vinha, para protegê-la de depredações. Então, essa sombra e esse abrigo eram uma habitação temporária, para que aqueles que trabalhavam ali nos vinhedos, eles pudessem se abrigar ali naquele abrigo. E também observar se vinha algum mal contra a vinha. E a choupana era a pequena cabana feita de junco, apenas capaz de conter um homem, sendo, de fato, pouco mais do que uma cerca contra o vento. Então, a choupana cabia só uma pessoa, que era para se proteger contra o vento. Então, o vento, muitas das vezes, são as tempestades, né? As lutas, como se proteger, se está tudo aberto, se está tudo desordenado, né? Então, para nós se proteger, aqui, eles se protegiam no abrigo, que era uma habitação temporária, para eles ficarem ali para se livrar do calor, né? Para ter ali alguma calmaria e ver o que tivesse acontecendo no vinhedo. E a choupana, que era só para uma pessoa, uma cabana ali de junco, que era como cerca para proteger do vento. Então, você tem que manter algo para te proteger. Porque vai ter vento, vai ter sol quente, vai ter dificuldade. Irmãos, não existe nada que não tenha dificuldade. Tudo aquilo que nós queremos, que nós ponhamos o coração, tem dificuldade. Casamento tem dificuldade, emprego tem dificuldade, obra de Deus tem dificuldade, filhos tem dificuldade, né? Profissão tem dificuldade, tudo nessa vida tem dificuldade. Mas nós temos que nos proteger contra os ventos, contra o calor excessivo, o sol quente. Só Deus pode nos guardar. Nós não estamos livres, mas nós temos proteção em Deus. Então, esses vinhateiros, eles se abrigavam, se escondiam ali naquele abrigo, naquela choupana. Então, se abriga nas asas do Onipotente, na sombra do Onipotente, né? Se guarda na proteção do Senhor, para que Deus venha te esconder debaixo do seu sangue, para você poder resistir à dificuldade, para você não abrir mão de tudo aquilo que você tem quando vier a dificuldade. Para você souber enfrentar a dificuldade, cabeça erguida, e vencer pela fé, e não abrir mão daquilo que Deus te deu. Isaías 5, versículo 1 a 7.
Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou e a limpou das pedras, e plantou de excelente vides, edificou no meio dela uma torre, construiu nela um lagar, esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito. E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora vos direi o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem escavada. Sarças e espinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Ele esperou que exercessem justiça, mas viu opressão, retidão, mas ouviu clamor. Então aqui é a vinha decepcionante. O Senhor plantou uma vinha de sementes excelentes. Mas ele, esperando que desse uvas boas, produziu uvas amargas, uvas azedas, estragadas. E que decepção! Porque veio uvas bravas, uvas que não tinha como fazer o vinho, fazer o suco, não tinha como usá-las, porque elas eram bravas, elas eram de má qualidade. E foi uma decepção. E quanto se decepciona? Porque faz o seu melhor, investe, dá tudo o que tem na vinha. Aqui, retrata nessa parábola o Senhor, que investiu no homem. Aqui fala de Jerusalém, né? O Senhor investiu em Jerusalém, esperando que Jerusalém fosse uma uva boa, mas deu uvas bravas. Mas também pode ser um homem, a natureza do homem, vã e perversa. O Senhor investiu tanto em nós, o Senhor investiu em mim, investiu em você, esperando que nós produzíssemos algo bom e agradável. Mas de repente foi só decepção. Só pecado em cima de pecado e maldade em cima de maldade. E é difícil quando a pessoa investe tanto em algo, espera tanto naquilo. E de repente é como um pai, quando uma criança nasce e ele tem todos os sonhos de que aquela criança vai ser um exemplo, que aquela criança vai ser um sucesso, que aquela criança vai ser a coisa mais magnífica. E de repente quando aquela criança cresce, é só decepção. Mesmo assim a esposa, quando investe tanto no esposo, quando tem tanto amor, tanto carinho, e de repente ele mostra as unhas, e ela esperando que ele fosse uvas boas, começa a mostrar a maldade do coração. Porque o que estraga, o que azeda tudo é a maldade. A maldade. A maldade que estraga as pessoas. Então, as uvas, elas ficavam envenenadas, elas ficavam bravas, elas não tinham valor. Então, você que tem se decepcionado, o Senhor é aquele que jamais decepcionou. Mas ele também já foi muito decepcionado por pessoas que ele investiu tanto. E depois, ao invés de produzir o bom e o melhor, produziu o pior. É que nem você faz esperando o melhor. E aí recebe aquilo que é pior. Isso que é o terrível. Mas que Deus tenha de misericórdia. Isaías 27, versículo 2 e 3. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai a seu respeito, eu, o Senhor, aguardo. A cada momento arrego, de noite e de dia eu aguardo, para que ninguém lhe faça dano.
Então o Senhor diz: eu aguardo, eu arrego de noite e de dia, para que ninguém faça dano. Então Deus está cuidando de você, Deus cuida de você, Deus cuida de ti de noite e de dia, para que ninguém te toque, para que ninguém faça dano em você. Por mais que você pense que está sendo atingido por palavras, por pedradas, por afrontas, mas o cuidado e o zelo de Deus por ti é constante. Então receba o cuidado de Deus. O Senhor cuida, o Senhor zela, o Senhor te toma na palma das suas mãos. Jeremias 6, versículo 8 a 9. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que eu não te torne em assolação a terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, que respiguem o resto de Israel, tão completamente como uma vinha. Passe de novo tua mão sobre os ramos, como vindimador. Então, sempre há algo, né? Porque depois que eles colhem os cachos de uva, ainda restam alguns que ficam para trás. Talvez você olhe assim e fale assim, mas já se foi, já se passou. Mas tem alguns cachos que ficaram para trás, né? Aqui a palavra de Deus fala, passe de novo tua mão sobre os ramos como vindimador, que ele vai passando uma segunda vez. Então, tente de novo. Procura fazer de novo, né? Se esforçar, porque ainda que não conseguiu aquela safra, aquela produção, mas ainda ficou alguns cachos de uva, e Deus ainda tem bênção para você. Então esforce, não desiste, tente mais uma vez. Jeremias 12, versículo 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram meu campo, tornaram desolado, deserto o meu campo desejado. Então, a ira do Senhor contra aqueles pastores que fizeram a obra de Deus relaxadamente, que não cuidaram, que não zelaram, que não deram valor à obra do Senhor Deus. Mateus 20, versículo 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a sua vinha, perto das 9 horas da manhã. Ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhe: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez perto do meio-dia, e das 3 horas da tarde fez o mesmo. Perto das 5 da tarde ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhe: por que estiveste aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide-vos também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegado a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um deles. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receber, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: estes últimos contratados trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos o cansaço, o calor do dia. Ele, porém, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiro, e os primeiros últimos, pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Então o Senhor deu o convite a todos.
Tinham muitos desocupados, ficavam naquela praça que era um lugar onde as pessoas ficavam buscando oportunidade de emprego. E aqueles que precisavam que trabalhasse nos vinhedos, iriam até as praças e contratavam os trabalhadores. Então, nessa parábola, esse administrador, ele mandou contratar em várias partes do dia. De manhã, ao meio-dia, às 3 horas e às 5 horas. E assim foi. E cada vez que eles foram contratar, tinham pessoas desocupadas. Porque o Senhor chama. A Bíblia fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, o Senhor dá oportunidade a todos trabalharem. Tem oportunidade. Tanto aqueles que trabalharam o dia todo, como aqueles que já estavam na hora final, a última hora, que é a hora da igreja, a última hora, também receberam o mesmo tanto de salário. Porque a Bíblia fala, muitos primeiro serão derradeiro, e derradeiro serão primeiro. Então, o Senhor dá a todos igualmente, né? Então, todos têm o mesmo direito. É só você fazer, é só você querer. Às vezes você fala, mas eu não tenho tanta sabedoria, eu não sei isso, não sei aquilo, mas o Senhor te chama. O Senhor vai recompensar cada um segundo as suas obras, mas a todos Ele vai recompensar. Aqui o Senhor deu igualmente a todos, quer dizer, todos têm a mesma oportunidade. É só querer. A seara de Deus está precisando. A Bíblia fala, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiro para a sua obra. Então, necessita a obra de Deus de pessoas, de trabalhadores, mas muitos não querem trabalhar. Mateus 21, versículo 28 a 31. A parábola dos 2 filhos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele, não irei. Mais tarde, porém, se arrependeu e se foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele, eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe, o primeiro, disse-lhe Jesus. Em verdade vos digo que os cobradores de imposto e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não creste nele. Mas os cobradores de imposto e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste para crerdes nele. Então, Jesus novamente ensinando ali a parábola, né? De 2 filhos. O pai chegou em um e falou, vai trabalhar na minha vinha? Ele disse, eu não vou não, pai. Eu não quero ir, eu não vou. E aí, depois ele se arrependeu e foi. Porque, irmãos, pessoas que prometem muito, fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro, não faz nada. Esse jovem, ele falou, eu não vou, eu não quero. Mas ele se arrependeu e se foi. E acabou fazendo. Porque as coisas de Deus é para quem tem arrependimento. As coisas de Deus é para quem se arrepende. Não é para quem se acha. O outro filho achou que ele, né? Ele ia sim, ele fazia, ele deu a palavra. E no fim ele não fez nada. Tem pessoas que muito falam e não faz nada. Mas a oportunidade Deus dá, Deus deu para um como para o outro. O pai deu para os 2 filhos. Um aceitou e o outro não. E Jesus disse, qual fez melhor? O primeiro, que falou que não ia, que não queria, mas ele se arrependeu. E depois ele foi. Então, o importante para Deus é o arrependimento. Se arrepender e fizer, Deus vai se agradar. Mas aquele que enche a boca e diz, eu sou, eu posso, eu faço, e no fim não faz nada. Que tem pessoa que é só papo, só fala que faz, mas na verdade ele não faz é nada. Mateus 21, 33 a 41. A parábola dos trabalhadores maus. Ouvi essa parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, colocou ao seu redor um muro, construiu nela um lagar e uma torre.
arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegando o tempo da colheita, enviou seu servo aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles lhe fizeram o mesmo. Por último enviou-lhe seu filho, dizendo: respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e nos apoderar da sua herança. Assim agarraram, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe entreguem o fruto. Então, o que o Senhor da vinha fará a esses lavradores maus, que espancam os seus conservos, que se embriaga e que destroem a vinha e que usa da autoridade que tem para esmagar os lavradores e tentam se apoderar da vinha, porque tem pessoa que acha que a igreja é dele, que acha que o ministério é dele, que acha que o dom é dele, acha que aquilo que Deus entregou nas mãos é dele e não é do Senhor, e pegam a glória para si e quer de toda maneira, com a força, com a ironia, com a arrogância, tomar para si a glória que é para Deus. E aqui fala: o que fará o dono da vinha com esses lavradores que mataram até mesmo o filho do dono? Então, não respeitaram Jesus, mataram Jesus. Então, o que será feito? Então, irmãos, ai daqueles que usam da autoridade que tem para destruir, para abater, para usar em benefício próprio, e muitas das vezes arruinar a vinha e querer se adonar daquilo que não é dom. Os dons não é nosso. Ninguém pode dizer que tem o dom, porque o dom não é nosso. O dom é emprestado, o dom é do Senhor. É o Espírito Santo que usa da maneira que Ele quer. Ele dá a quem Ele quer e Ele usa da maneira que Ele quer. Então não é nosso. Nem a vida é nossa, porque na hora que o Senhor quiser tirar o fôlego de vida, Ele tira. Então nós cumprimos a mordomia de trabalhar naquilo que não é nosso, naquilo que é de Deus, que Deus entregou na nossa mão. Os filhos não é seu, os filhos é de Deus. É de Deus, você está cuidando para Deus. A sua família é de Deus, seu ministério é de Deus. Então, nada é propriamente nosso, mas é do Senhor. Então, um dia nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que nós estamos fazendo. E daí, se nós fizermos de qualquer maneira e relaxadamente? Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. A parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa esse ano, até que eu a escave e adube. Se der fruto, ficará. Se não, depois manda cortar. Então, essa parábola nos ensina, irmãos, que você tem que se esforçar para adubar essa figueira, para que ela venha produzir. Porque aqui o dono da vinha falou assim: corta, já não tem fruto, já 3 anos. 3 anos investindo nessa figueira e ela não produz fruto. Então corta ela. Aí aquele que cuidava disse: tem paciência, deixa eu ficar só mais esse ano cuidando, zelando, estercando. E aí, se não produzir, aí vai cortar. Então insiste mais um pouco. Insiste. Começa agora a, como diz aqui ele falando,
deixa esse ano até que eu escave, adube. Então, existe um cuidado. Então, começa a cuidar daquilo que Deus te deu. Escava, coloca adubo, poda, faz tudo certinho e você vai ver que vai produzir. Porque se não produzir, a cortada aí ela sai fora. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa guardar essas palavras no coração, sobre a vinha do Senhor. E trabalhe. Invista o seu tempo. Invista a sua vida na obra do Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Amém? Vamos orar. Você que precisa de oração, quiser fazer o seu pedido. Você que quer orar juntamente comigo. Amém? Senhor Jesus, visita esta pessoa, Pai. Senhor, visita, meu Deus, aquele que está enfermo, Senhor. Aquele que está, Senhor, passando por algum laço de enfermidade, alguma seta maligna. Senhor, meu Deus, alguma dor, ó Deus, emocional. Senhor, vai tocando agora, lavassura e candaramanai. Toca, Senhor, nesta vida que necessita do teu socorro, que necessita da tua graça. Lavaxanda e candarabasuricai. Em nome de Jesus eu repreendo todo laço, toda fúria, toda obra do mal. Senhor, tu conhece a necessidade dessa vida. Senhor Jesus, repreenda, meu Pai, todo dano a essa vinha, meu Deus. Repreenda, Senhor, toda maldição, toda opressão, tudo aquilo que o inimigo tem feito para a destruição, meu Pai. Alcança essa vida, alcança esse pai, essa mãe, este filho, Senhor, esta avó. Alcança, Senhor, esta família. Lamassuri minecandarabaxarabacai. Senhor, envia o socorro, meu Pai. Senhor, dê graça a essa pessoa para trabalhar na tua seara. Dê graça a essa pessoa para investir na sua vinha. Ó Deus, para cumprir o seu ministério, ó Pai. Confirma, Senhor, a tua bênção e dá a vitória em nome de Jesus. Amém? Senhor, me revela uma pessoa que você sente a sua vida assim toda enroscada. Você sente assim que você está assim toda envolvida, assim, que você não consegue sobressair, parece que você está amarrada. Só quando a pessoa está toda enroscada e ele tenta sair, tenta desamarrar, tenta desatar e não consegue, mas o Senhor está quebrando este laço e o Senhor está te dando vitória, para você ter certeza que Deus fala contigo. Esses dias você precisou ir no mercado, você precisou e você não conseguiu ir, porque você sentia como se estivesse amarrada, você não conseguiu nem sair de dentro de casa. Amém? Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você está pedindo para Deus fazer a obra na vida de uma pessoa da sua família, porque essa pessoa tem te causado muitos problemas. Essa pessoa tem afligido muito a sua vida. E você precisa mesmo de uma agir de Deus. E o Senhor diz para você continuar clamando e buscando, insistindo com perseverança, que o Senhor vai te ajudar. Alabassuri candarai. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você chegou a falar com Deus. Senhor, será que eu estou perdendo meu tempo em estar orando? Porque eu não vejo mudança nenhuma. Mas o Senhor manda dizer para ti, insista e busca a face do Senhor, que você vai ver o resultado, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você tem que tomar uma decisão, mas você está assim muito aflito, você está muito afligido, porque de todo jeito a situação é melindrosa, e você precisa ter muito cuidado no que vai fazer, para não cair num laço e não cometer uma bobeira. Então o Senhor diz para você orar, e para você clamar, que o Senhor está na tua frente e o Senhor vai te dar a direção certa, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você estava chorando e você falou, Senhor, esta é a última coisa que eu te peço, eu já não aguento mais, eu já não tenho nem palavras para falar com o Senhor. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. Alabassuriando, alabassuricandarai. O Senhor me revela pessoas que o Senhor está multiplicando. O Senhor está entrando com providência no seu lar. E o Senhor está entrando com a multiplicação.
Receba do Senhor, que é pela fé, se você crê, toma posse, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você já tem lutado tanto, mas parece que não vai. Você está em ponto de desistir, porque você fala assim, mas eu já dei tudo que eu podia, já fiz tudo, não tem mais como. E o Senhor diz assim, só mais um pouquinho de insistência e permanência, e você vai ver o grande agir de Deus. O Senhor diz assim que vai fazer uma obra muito grande, e todos que vê vão admirar, porque só Deus mesmo para fazer tal coisa. E para você ter certeza que o Senhor está falando contigo, essa pessoa tem até mentido para você. E você sabe que é mentira, porque você olha na cara da pessoa, você já vê a mentira na cara dela. Receba do Senhor, alabaçura e canta. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma solidão tão grande. Você deita na sua cama, você chora. Você fala com o Senhor, fala, Senhor, até quando eu vou viver minha vida só? Até quando eu vou ficar assim, nessa situação, nessa dificuldade? Será que nunca vou conseguir ter uma liberdade, uma vida de companheirismo, de alguém para estar comigo? O Senhor, Ele diz assim que Ele é Deus e que Ele tem visto o seu clamor e a sua lágrima, e a resposta já está chegando. Receba do Senhor, em nome de Jesus. Alabassurianda, alabassuricanda, aramassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você sonha em ver a sua família na presença de Deus. Mas parece que quanto mais você sonha, mais eles dispersam. Quanto mais você sonha, mais o diabo ciranda. Mas o Senhor diz para você não abaixar a guarda, você continuar no seu propósito com Deus e continuar sendo testemunha do poder de Deus, que Deus vai alcançar o desejo do seu coração. Para você saber que o Senhor fala contigo, o seu primo que está na cadeia, o Senhor está visitando ele e o Senhor está dando um grande livramento. Receba do Senhor, alabassuricanta, orabaxeira bagaçuricai. O Senhor me revela uma pessoa que o Senhor te deu um dom do louvor, e você sente um desejo muito grande de louvar a Deus. É a coisa que você mais gosta de fazer, é louvar. E o Senhor diz assim que tem se agradado o seu louvor e muito vai te usar, que é para você continuar granjeando o dom que Ele te deu e continuar fazendo a obra do Senhor, que Ele vai te abençoar e te recompensar. Receba do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você sente um mal-estar tão grande na sua cabeça, que tem hora assim que parece que a sua cabeça vai explodir. Tem hora assim que o barulho entra lá dentro da sua mente e parece que te dá uma agitação assim, um estado de nervo tão grande. Mas o Senhor está tocando no seu sistema nervoso, e o Senhor está colocando a tua mão, alabassurianda, alamanai, e repreendendo algo maligno na tua mente. Receba do Senhor, alabassurianda, alamassuricanda, arabassuricai. O Senhor me revela uma mãe que você tem visto seu filho numa agitação, um nervosismo, uma braveza, e você tem assim pedido a Deus, Senhor, faça uma obra na vida do meu filho, faça uma obra. E o Senhor diz assim, entra em jejum e oração, porque é legiões de demônio que tem tentado contra a vida do seu filho. Mas se tu creres, alabassuricandarai, o Senhor te alcançará graça e fará uma grande obra na vida do teu filho. O Senhor diz assim, luta por esta vinha e faça o seu melhor. Receba de Deus, alabassurianda, alamasturicandara, machorecandarai. O Senhor me revela uma pessoa que você falou com Deus, Senhor, eu quero trabalhar para mim mesmo. Eu quero, Senhor Jesus, fazer o meu próprio negócio. E o Senhor diz assim, que está contigo neste negócio, que Ele vai cumprir o desejo do seu coração. E Deus já tem posto na sua mente tudo quanto é para você fazer. Somente que Satanás tem colocado medo. E você olha para a situação, para as condições, e você fala, Senhor, mas eu não tenho condição. O Senhor diz assim, se tu crê, o Senhor te dará essa grande vitória. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, lá naquele espelho, quando você estava limpando aquele espelho, você sentiu algo. Deus tocou algo no seu coração.
E o Senhor diz assim para você: não duvide do poder de Deus, mas creia que Ele é fiel e Ele vai cumprir todas as coisas que Ele te prometeu. E muitos vão ver o poder de Deus. Você tem falado: Senhor, mas o que eu quero é muito para mim. O Senhor diz assim que Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele vai fazer, Ele vai conceder o desejo do seu coração. E Ele já está preparando um maquinário. Receba, a porta vai se abrir e você vai entrar e Deus vai facilitar. Deus vai fazer essa bênção chegar nas tuas mãos. Receba, alabasuricai. Alamandarábia, nubricanda, alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você se sente assim, muito abatido, porque a sua vida sentimental tem sido um fracasso, né? E o Senhor fala assim para você buscar a face de Deus, porque Deus quer entrar com providência, Deus quer trabalhar e Deus quer mostrar que Ele é Deus e que Ele sabe e Ele conhece o seu coração. Alamassuri canta, alamanda canta, arabaçu. E o Senhor diz assim para você saber que o Senhor fala contigo. Quando tu estava naquele congresso e Deus usou aquele vaso para falar contigo, você ainda falou assim: ah, Senhor, eu só creio o dia que eu ver. Alabassurianda, alamanai. O Senhor diz assim: alabassurianda, não duvide, porque Ele vai fazer. Alabassurianda, alamanai. E você vai ter esta bênção nas tuas mãos e a aliança no teu dedo. Receba, alabassu. Alabaia. Andagaisha, derebadahassou, mistério. Eremandarabaçu. O Senhor me revela uma pessoa que, na onde você trabalha, tem ali muitas estátuas. E tem um lugar assim que tem tantas estátuas que você chega a sentir arrepio. Você tem até medo, tem hora assim que você tem pânico de ver aquilo. E o Senhor diz assim que essa porta vai se fechar e o Senhor vai abrir uma outra porta para ti. Alabassurianda lamanai. E o Senhor diz assim: fecha a tua boca, espera, porque no momento certo eu tirarei você deste lugar e te colocarei num outro lugar. E eu vou fazer. Alabassuricandarabasou. Alabashuricandarai. E tu verás que eu sou. E tu vai glorificar o meu nome e testificar. Receba, alabassurianda. Alamaia soricandarai. O Senhor me revela uma pessoa que o Senhor diz assim que você vai colher. Porque você tem semeado, você tem plantado e você tem lutado muito. E o Senhor diz que vai colher. Você vai ver. Você vai ver o que vai acontecer. Deus vai fazer no tempo dele, na vontade dele e no propósito dele. Mas você vai ver as maravilhas do Senhor. Porque Deus vai derramar como chuva sobre a sua vida. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alamanai, aquele parente seu, alabassurianda alamanai, que mora lá naquele estado, alabassurianda alamanai, quando você passou as férias lá, e você fez um propósito com o Senhor, alamanai assurikai, o Senhor diz assim, que a semente foi plantada e vai nascer, alabassurianda alamanai, e você vai ver essa pessoa se entregar para Jesus, alabassurianda, alamassuri minicanda alamanai, receba do Senhor, alabastere canta, alabaia suricai. O Senhor me revela uma pessoa que o Senhor quer desenrolar mistérios na sua vida, mas você precisa enfrentar aquilo que vier. A batalha está aí e você não deve temer. O Senhor diz assim: lute e marche, porque eu estou na tua frente e a peleja não é tua. Alabassurianda alamanai. Receba, alabassurianda, estou eu contigo e te darei vitória nesta batalha. Alamassuricandarai. O Senhor me revela uma pessoa que você começou os estudos e depois você fracassou. E você se sentiu tão derrotado. Mas o Senhor fala para ti: vai, esforça-te de novo. Começa tudo de novo. Porque vou eu entregar nas tuas mãos. E se tu esforçares, tu vai conseguir, decalamanai. Porque eu, Senhor teu Deus, abrirei o teu entendimento e te darei conhecimento. E te darei graça para você alcançar aquela cadeira. Receba, alabassuri canta. Alamanda candarabassorecai. O Senhor me revela uma pessoa, alabassurianda alamanai, que você fez um voto com o Senhor. E você falou: Senhor, isso é segredo.
nem vou falar na minha boca, mas é algo do meu coração, somente na mente. Você falou com o Senhor, Alamanai, você fez esse voto, esse propósito com o Senhor, e o Senhor diz assim que Ele está respondendo, e você vai ver a vitória chegar na sua casa, Alamanai, Suricai. E o Senhor diz assim, aquele carro, Alamassurianda, Alamanai, estou eu entrando com a providência, estou eu tirando essa trave, esse impedimento, essa barreira, e vou entregar a chave nas tuas mãos. Receba, para tu saber que o Senhor fala contigo. Alabassurianda, Alamanás, Arabachorecandarai. Tu falou assim, Senhor, eu já não vou falar para ninguém saber, porque quando o Senhor falar, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Alabassurianda, Alabassuricandarai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma angústia muito grande, uma saudade de alguém que partiu e uma dor que não sai do seu coração. Você deita, você a lembra, você levanta, você a lembra, você constantemente, a sua mente fica assim. E o Senhor, Ele quer consolar o seu coração. Ele quer derramar o consolo e o bálsamo sobre a sua vida para sarar esta dor e te dar graça para você suportar. Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me revela uma pessoa que você precisa fazer uma viagem, mas está muito difícil de você fazer essa viagem, porque só impedimento, só barreira, você não consegue mexer as coisas que tem que ser feitas para essa viagem. Está tão impedido que você está achando até que não é de Deus, mas o Senhor diz assim que a porta que Ele abre ninguém pode fechar, e mesmo com a barreira e com a dificuldade, Ele vai entregar nas tuas mãos. O Senhor está te dando a vitória. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Levante a sua mão e aceita Jesus e ora comigo dizendo assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Levanta a sua mão e fala juntamente comigo, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve novamente meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Que Deus possa te dar força para você servir a Deus. Que Deus abençoe a todos que estiveram comigo. Que Deus abençoe a todos. Que você ainda não conhece o meu canal no YouTube, que você possa conhecer Momentos com Deus, Pastora Nete. Que Deus te alcance a graça para você e você veja os vídeos. Você que não é inscrito, possa se inscrever. Quem já é inscrito, eu também tenho orado por você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Receba a graça e a bênção de Deus. E o meu agradecimento também por você ter nos apoiado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, em nome de Jesus. Um forte abraço.